super expostos a cada vez mais informação, mas essa informação é cada vez mais processada. E enquanto jornalista, puxando a brasa à minha sardinha, eu acho que as pessoas devem procurar, lá está, não é o queijo tipo serra, é o queijo da serra. Não interessa bem hoje em dia quanto tempo passas no telemóvel, interessa o que é que fazes no telemóvel. O passar tempo no computador é ok, passar tempo no telemóvel é mau. Passar tempo a ver televisão já é ok outra vez. Era inevitável que se procurassem novas maneiras de contar a narrativa desportiva e acho que muitos outros meios vão passar por isso, não necessariamente o desporto. É entregar a mesma coisa com um tom diferente. Croquetes ou rissóis? Entrada ou prato? Eu nem gosto de croquete. Olha, então e peixinhos da horta? Entradas! Neste episódio de Entradas, vamos debater sobre... Será que os meios de comunicação estão a conseguir acompanhar aquilo que a geração Z anda a consumir? Olá, bem-vindos a mais um episódio do Entradas, os debates do Entrio. Hoje tenho comigo a Teresa Oliveira, radialista, o Ruben, jornalista, e o Daniel da RTP Arena. Vamos lá ver o que é que nos guarda este debate. Então, a primeira pergunta que nós temos aqui é se os média estão a acompanhar a forma como a Gen Z, a geração Z, consome conteúdos. Olá, eu sou a Kénia, faço produção de conteúdos digitais para as rádios da RTP e RTP2. Estou aqui hoje a moderar um debate sobre este rebuliço das redes sociais e como é que os média tradicionais, os legacy media, têm acompanhado os nossos hábitos de consumo. Teresa, começo contigo. O que é que tu achas desta pergunta inicial? Então, eu acho... A minha resposta vai logo para um sítio que é falar de duas gerações muito diferentes. Uma delas a Gen Z, que são as pessoas que nasceram a partir de 97, e nos mídia ainda, hoje em dia, temos uma outra geração que nasceu, sei lá, em 50 até 60. Portanto, são duas gerações muito diferentes. Sou a Teresa Oliveira, sou apresentadora de rádio, de televisão. Estou aqui para falar sobre a Gen Z e os ecrãs e perceber também como é que os mídia hoje em dia acompanham a falta de atenção e de concentração que toda a gente tem a olhar para um ecrã como este. Acho que estamos a caminhar para um aproximar da forma como se consomem conteúdos hoje em dia pela Gen Z, por exemplo, mas eu acho mesmo que ainda não estamos lá. Acho que ainda há um caminho a fazer, até na forma como nos expressamos, na forma formal que ainda existe nos mídia e que eu acho que ainda está um bocadinho longe da forma como tanta gente se expressa. Acho que o maior problema hoje em dia dos mídia é estarem equiparados a todas as outras formas de conteúdo digital de pessoas que não são dos mídia. Ou seja, hoje em dia nós estamos exatamente à mesma altura, entre aspas, o mesmo tipo de conteúdo que uma pessoa que tem uma profissão completamente diferente da nossa e expressa-se de uma forma, se calhar, diferente da nossa e até mais, às vezes, próxima. E, portanto, estamos ao mesmo nível de tantas coisas que existem hoje em dia que eu acho que ainda há um grande caminho a fazer. Ruben, concordas? Sim, a Teresa toca num ponto muito importante que é as notícias, neste momento, não concorrem com outras notícias. Olá, eu sou o Ruben, sou jornalista e hoje estou aqui para falar sobre esta pequena máquina que mudou completamente a nossa cabeça e a nossa maneira de estar na vida. Portanto, antigamente, se tu visses o Jornal da Noite, por exemplo, durante uma hora as notícias concorriam com notícias e neste momento o que acontece é que existe uma plataformização da informação e do espaço informativo. O que é que isto significa? As notícias estão a deixar, ou seja, os gatekeepers das notícias estão a deixar de ser os órgãos de comunicação social e passaram este ano, o ano passado oficialmente, segundo o relatório da Reuters, a serem as plataformas. O YouTube, o Instagram, TikTok. E o TikTok. O Facebook continua a ser a plataforma onde mais notícias consomem, ou seja, a mais usada para notícias, com o TikTok a crescer, o Instagram logo em segundo, o YouTube ali a disputar o segundo e o terceiro lugar. Isto diz-nos uma coisa que eu acho que é profundamente filosófica, que é nós estamos cada vez mais longe da realidade. Antigamente nós tínhamos uma cadeia entre os factos e a realidade e as pessoas, que era, as coisas aconteciam, as pessoas não podem estar em todo lado ao mesmo tempo, portanto os jornalistas iam ao sítio, viam, escreviam, relatavam, gravavam, iam para a redação, ou seja, nós tínhamos uma cadeia que era realidade,
jornalista, redação, pessoas. Neste momento nós temos uma cadeia que é realidade, jornalista, redação, redes sociais, pessoas. E esta plataformização das notícias ou da informação projeta-nos para um patamar em que nós estamos cada vez mais longe da realidade. E o que é que isto significa? Significa que neste momento ou seja, nós estamos a acrescentar uma plataforma de processamento à informação. Se a informação fosse comida, a melhor analogia que eu consigo arranjar é se a informação fosse comida, nós estamos a consumir informação cada vez mais processada. Tal e qual como acontece também com a comida, não é? Se nós temos os supermercados cada vez maiores, as prateleiras cada vez mais cheias, mas depois quando vamos ver é cada vez mais cheia de comida processada, não é? E a informação está a acontecer exatamente a mesma coisa. Nós estamos super expostos a cada vez mais informação, mas essa informação é cada vez mais processada. E enquanto jornalista, puxando a brasa à minha sardinha, eu acho que as pessoas devem procurar, lá está, não é o queijo tipo serra, é o queijo da serra, não é? Irem ao produto biológico, irem àquela quinta que sabem em que o produtor faz as coisas como deve ser, em que as coisas são certificadas. Devem procurar isso também no jornalismo, as redações onde as notícias são certificadas, onde aquilo que lá se faz é visível e as pessoas conhecem. E, portanto, sim, ou seja, aquilo que a Teresa disse vai bater muito a isto que eu também acho, e segundo os estudos dizem, que é esta plataformização da informação. Nós consumimos cada vez mais notícias e informação também, não é só notícias, outros tipos de conteúdo, também entretenimento, nas plataformas. Sim, sem grande mediação, não é? O distanciamento do real de que o Ruben falava, Daniel, é um pouco ambíguo, não é? Porque ao mesmo tempo tens esse distanciamento do real, mas se calhar as pessoas têm cada vez mais a sensação de que estão mais próximas de uma qualquer realidade por causa dessa também ausência de mediação que acontece dentro das redes sociais. O que é que... Há vários pontos. O que a Teresa disse é interessante, que é basicamente se pegarmos nos mídias tradicionais como estruturas antigas, basicamente são estruturas geridas por boomers, com Gen Xs a trabalhar, que ainda estavam à procura de como falar com millennials e agora, de repente, o desafio é Gen Z, quando se calhar ainda nem encontraram essa maneira, não é? Olá, o meu nome é Daniel, sou responsável por conteúdos para adolescentes e jovens adultos na Direção de Públicos Jovens da RTP e estou aqui para falar um bocadinho sobre como os mídias estão a trabalhar esta geração. Portanto, isso é... E que durante muito pouco, ou seja, o escopo de tempo é relativamente pequeno... para que se aprenda a ter toda uma nova linguagem. E quanto maiores as estruturas e mais pesadas forem, mais dificuldade têm em adaptar-se a novas maneiras de conversar. Claro. E como o Ruben dizia bem, a maneira de consumir conteúdo mudou de plataforma, mas se nós mudarmos para uma plataforma a falar da maneira como falávamos na plataforma anterior, é basicamente não estamos a processar o suficiente para que a geração esteja interessada. Ou seja, eu concordo que é importantíssimo que os mídias consigam entregar conteúdo de confiança e que as pessoas procurem conteúdo de confiança e a chancela de que aquilo é confiável, mas se não se adaptar à forma da geração consumir conteúdo, nem sequer vai ser consumido, portanto é indiferente se é confiável ou não, porque não entra no menu, digamos assim. Sim, sim. Vocês já ouviram enquanto pessoas mais novas em estruturas muito antigas, já uma vez se confrontaram com aquela conversa do temos que comunicar mais para os jovens. Vocês sim, agora claro. Pronto, isto é para jovens e isso é uma conversa que me enerva muito e que eu fico sempre assim, um bocadinho à retranca de pé atrás, porque eu sinto que muitas vezes quando me dizem isto, na verdade estão à procura de chegar a um público que já não é jovem, ou seja, esta coisa das redes sociais ainda serem encaradas como o sítio onde os jovens estão. Eu lamento informar, mas não é o sítio onde os jovens estão, é onde está toda a gente. Toda a gente. Pronto. E houve claramente, e eu acho que isso neste momento, em toda a indústria da comunicação, acho que é reconhecido, que os órgãos de comunicação social, eu aqui falo sempre muito mais voltado para a informação, que é a realidade que eu conheço melhor. Jornalista, normal. Sim. Eu acho que neste momento é unânime em toda a área, em toda a indústria, que os jornais e os órgãos de comunicação social demoraram muito tempo a acordar para esta realidade, que há uma tecnologia no início dos anos 2000 que é absolutamente disruptiva
que assambarcou, digamos assim, quase todo o valor do trabalho que se produz numa indústria inteira, que neste caso o jornalismo, mas também no entretenimento. E eu acho que os órgãos de comunicação social, primeiro se calhar por... Já agora, qual é a tecnologia? Que houve várias nessa Estás a falar da internet, estás a falar das redes sociais, estás a falar de Estou a falar da internet, que depois gerou o smartphone, que depois gerou as redes sociais, que depois gerou os algoritmos e que depois gerou uma sucessiva, portanto é uma míria de tecnologias que se foram encavalitando. Depois dos algoritmos, o long short content. O longo, exatamente. E a entrada em força do user-generated content como concorrência aos meios tradicionais. Qualquer pessoa com um telemóvel faz a mesma coisa que um meio antes fazia. Sim, eu acho que isso é uma das grandes perturbações do espaço informativo hoje em dia, é essa quebra dos gatekeepers, ou seja, neste momento, qualquer pessoa pode mediar a nossa percepção de realidade. Não é? Desde um jornalista até uma influencer, até um influencer, até um Joe Rogan, até um Andrew Tate, até uma... Quer dizer, há toda uma esfera de criadores de conteúdo que pode mediar a nossa percepção da realidade. Antigamente, por exemplo, isso é brutal na política, porque antigamente a política precisava dos meios de comunicação social, precisava de conseguir gerir a cobertura mediática e os políticos eram absolutamente obcecados com isso. Claro. E hoje em dia eu acho que muitos políticos já se aperceberam de que, espera aí, eu posso fazer bypass da comunicação social, posso ter os meus próprios canais para chegar às pessoas e isso... Repara, eu também não sou a favor de que todo o poder esteja concentrado nos média e que os média sejam os únicos mediadores da nossa percepção da realidade. De todo. Mas o que acontece hoje em dia é que essa percepção é de muitos para muitos e gera uma confusão brutal na cabeça das pessoas e daí todos os fenómenos que nós conhecemos do desligamento, do aumento das depressões, da ansiedade, dos fenómenos de ansiedade social, das pessoas se reservarem, se fecharem sobre si próprias, porque de facto o mundo parece muito mais complexo hoje de entender do que antigamente. Tu tocaste aí num ponto bastante interessante, que eu creio que é um tema que nós temos aqui na nossa malinha de piquenique, que tem precisamente a ver com a nossa capacidade, enquanto consumidores, digamos assim, de informação e de conteúdos, o facto de isso mexer de alguma forma com a nossa psique, não é? E há um estudo publicado na revista científica Frontiers in Cognitions que revelou que as pessoas conseguem ficar concentradas 45 segundos. E há 20 anos eram 2 minutos e meio. Há aqui uma questão que está aqui, que é se os média devem adaptar a forma como se produzem os conteúdos, mas há ainda outra que é... Tu falavas há bocadinho das tecnologias que chegaram todas, tivemos os canais informativos em 24 horas e, de repente, o nosso próprio telemóvel, as nossas redes sociais são, de alguma forma, também um canal informativo que mistura notícias, imagens de guerra, imagens de entretenimento, influencing, enfim. E isso também, obviamente, que contará para o facto do nosso scroll constante e do doom scrolling que fazemos nas redes sociais também afetarem a nossa capacidade de concentração e a nossa capacidade de consumir, lá está esta palavra que se repete muitas vezes, os conteúdos nas redes sociais. Era de quantos? 2,5? Desculpa. São 45 segundos, há 20 anos eram 2 minutos e meio. Há 20 anos. Pois. Portanto, Há 20 anos, mas a questão há 20 anos já havia internet, apesar de tudo. Há 20 anos já havia internet, mas as dinâmicas laborais... Completamente diferentes, sim. Ou seja, nos Estados Unidos, eles estavam a começar a massificar o e-mail nas dinâmicas laborais. Ou seja, a digitalização do trabalho e da sociedade ainda estava a começar. Portanto, é óbvio que os inputs constantes que nós temos hoje em dia ainda eram nascentes. Só de pensar que, para tu, hoje em dia, não é? Mandas uma mensagem no Teams ou no WhatsApp a um colega teu e, de repente, tudo está feito num segundo. Isso, e se o Teams estiver logado no telemóvel e tiveres as notificações logadas à 00:30, se alguém se lembrou de trabalhar, tu estás a ter o input de trabalho. Só de pensar o tempo, não é? Que se demorava às vezes a fazer tarefas, porque tinhas de pegar no telemóvel, ligar ao teu colega, deslocar-te até ao lugar dele, voltar para trás, não sei o quê. E hoje em dia, então lembram-se quando ligávamos à internet e tínhamos tataré com aqueles sons todos. Eu gostava também de falar... sabemos que somos millennials. Exato. Quando a internet fazia barulho para ligar. Fazia barulho. Eu gostava de falar de uma coisa também que existe muito hoje em dia e é uma pergunta também que é muito feita, que é sobre o tempo de ecrã. Acho que sendo a Gen Z a geração que mais passa tempo no ecrã, acho que a pergunta quanto tempo passas, qual é que é o teu screen time,
Acho que devia ser reformulada, porque não interessa bem hoje em dia quanto tempo passas no telemóvel, interessa o que é que fazes no telemóvel. Exatamente. Interessa se consomes demasiado, se fazes só scroll, interessa se crias, interessa todas as coisas que vês e a forma como vês. Por exemplo, uma pessoa que só consiga consumir conteúdos de 45 segundos, seja a única coisa que consome, claro que vai estar a educar a sua cabeça e o seu comportamento digital vai mudar e daqui a não sei quantos anos vamos ter 10 segundos de... Sim, e esse déficit de atenção depois afeta todas as outras. Não consegues ver um filme até ao final, não consegues ver uma série, não consegues ler um livro. É um compromisso, e hoje em dia dizem é um compromisso muito grande. Exato. É uma coisa que... Mas, ou seja, acho que se os mídias adaptarem a forma como produzem conteúdo só para os 45 segundos, vamos cada vez mais nós ser um produto de um algoritmo. Claro. Acho que tem que continuar a existir de tudo. Acho que as pessoas vão preferir, se calhar, o conteúdo mais curto, porque é mais competitivo. Acho que o jornalismo hoje em dia também tem um obstáculo enorme, que é como é que uma única notícia, um título de uma notícia pode captar a atenção quando tens um influencer ou um criador de conteúdo que diz a mesma notícia de uma outra forma, muito mais sensacionalista. Portanto, há tanta coisa a competir no mesmo espaço e com formatos e durações diferentes, que se os mídias fizerem tudo só de uma única forma, vamos estar nós também a criar outro algoritmo. Nós vamos estar a ajudar a fazer com que as pessoas daqui a uns anos só pensem de uma forma ou só consumam conteúdo de uma forma. Portanto, eu acho que o objetivo dos mídias é também certificar-se de que, ok, nós, claro, que nos queremos aproximar das pessoas, mas, ao mesmo tempo, também temos de garantir que não é a única forma de darmos conteúdo. Aliás, tu falavas aqui do screen time, não é? Do tempo de ecrã. Já podemos regressar à pergunta anterior, mas eu gostava de pegar aqui nisto. Num estudo, que é Os Portugueses e as Redes Sociais, confirmou que os jovens dos 15 aos 24 anos supostamente passaram quase 2 horas por dia nas redes sociais, que eu acho que, francamente, é um tempo muito reduzido para aquilo que a média europeia é 2 horas visto. e 59, Exato. de 21 a 24, Exatamente. segundo estudos da EBU. E esta pergunta, para onde é que o público caminha, é bastante interessante também, porque, para já, a questão do tempo de ecrã e qual é que é o ecrã bom e qual é que é o ecrã mau. Porque tenho visto muito este debate nas redes sociais em que passar tempo no computador é ok, passar tempo no telemóvel é mau. Passar tempo a ver televisão já é ok outra vez. Certo. Portanto, e passar tempo no computador, segundo o mesmo estudo da EBU, decresceu 67% nos jovens de 2019 para 2025 e passar tempo na televisão subiu 35%. Portanto, a Smart TV está a sobrepor-se. Também muito pelo streaming, não é? As plataformas, As plataformas de streaming. plataformas que temos no mobile também se adaptam à televisão, não é? Por exemplo, o YouTube agora A ascensão do YouTube na televisão é inquestionável. É brutal mesmo. Ou seja, neste momento as pessoas fazem na televisão quase o mesmo que faziam no telemóvel, mas num ecrã maior. Não é? E é transgeracional, porque basicamente a maior fatia da população que cresceu a ver YouTube em Smart TVs é de 50 a mais, nem sequer são os jovens, pai, ok? por exemplo, todos os nossos pais começaram a ver YouTube na TV, é viciado no YouTube. Portanto, não é uma questão de Gen Z per se, basicamente. Mas esse screen time é importante principalmente na maneira como é percepcionado ao consumo pela geração, porque enquanto que o telemóvel é o que eles chamam de lean forward experience e estamos engajados e está basicamente dentro do nosso nariz e a mandar endorfinas para o nosso cérebro, a televisão é lean back experience e é uma coisa que está ali, que além de poder ser partilhada, ao mesmo tempo não sentem que é tão intrusiva para a saúde mental. Portanto, é quase que eles sentem que não estão a ver um ecrã se estiverem a ver a televisão, que é a cena dos velhos, estás a ver? Sim. Sendo que é isso também. A televisão meio que também te permite jogares com outras coisas, não é? O facto de estar a televisão e tens um bocadinho as mãos livres, tanto podes também estar no telemóvel ao mesmo tempo, como podes fazer double screening. Exato. Está a dar um podcast no YouTube da televisão e estou a fazer swipe na mesma. Tu estás a fazer o scroll na mesma, exato. Queria só regressar aqui a esta questão dos 45 segundos. Ruben, como é que tu achas que... Ou seja, a Teresa tocou aqui num ponto importante que é, tem de haver um bocadinho de tudo, não é? E não podemos limitar os conteúdos que existem, que proliferam nos média, a estes 45 segundos derradeiros. Mas como é que tu vês a forma como se produzirão os conteúdos no futuro, tendo em conta esta baliza de tempo
tão curtinha? Há aqui várias coisas que é... várias coisas que são, não é? Várias coisas que são, nomeadamente, uma delas nós temos que chamar os bois pelos nomes e saber de que é que estamos a falar exatamente. E há uma tecnologia em particular, que é esta tecnologia do scroll infinito e dos vídeos curtos. Porque nem tudo nas redes sociais é scroll infinito e vídeos curtos. Pronto, há uma tecnologia, todas estas que nós falávamos há bocado, telemóvel, smartphone, internet, etc. Há uma em particular que é a invenção, o advento destes vídeos curtos que geram este ciclo infinito de scroll que as pessoas não conseguem quebrar. Esta tecnologia, para mim, é a mais problemática de todas do espaço informativo e mediático neste momento. E, entretanto, até já foi... isso foi falado no Parlamento Europeu, creio. Super. Que a Meta, basicamente, a Meta agora terá de propor uma nova estratégia para as redes sociais, porque o Parlamento Europeu disse que estas tecnologias, lá está, são altamente aditivas e nefastas para o público, e a Meta poderá receber uma multa avultada, digamos assim. Há um contexto político, porque é muito engraçado, que eu acho que as pessoas não fazem ideia, mas isto é tão maior do que nós, porque basicamente há 3 ou 4, 5 empresas em Silicon Valley que detêm um poder imenso, porque têm uma tecnologia que é absolutamente revolucionária e é brutal e muito bem feita, que consegue captar basicamente a atenção de quase do mundo inteiro, não é? Portanto, eles neste momento são os gatekeepers, os tais gatekeepers que nós falávamos há bocado, e isso gera um problema político, económico, e essa guerra da União Europeia com o poder dessas empresas é antiga. Eu acho que a União Europeia foi uma das instituições que acordou tarde. Muitos comissários e eurodeputados, se calhar, se estivessem aqui agora, deitavam-se aos arames. Mas eu acho que a primeira lei a Digital Services Act, a DSA, a DMA, que são leis que surgem em 2022. Ok, nós sabemos que as leis demoram tempo a surgir. Há outras um bocadinho mais antigas que precedem essas. Mas eu acho que a União Europeia e o Parlamento Europeu demorou também muito tempo a acordar para esta realidade. E agora o que nós estamos a ver também com o azedar das relações entre a Europa e os Estados Unidos é que começa a haver uma maior predisposição por parte dos comissários europeus, da Comissão Europeia e do Parlamento Europeu para legislar neste sentido e para começar a perseguir as empresas que não cumprem, nomeadamente a Meta, a Google, a Amazon, multas absolutamente milionárias. Qual é que é a grande... Eu estive em Bruxelas há poucos meses, e qual é que é a grande preocupação neste momento dos comissários europeus que eu percebi? É que as multas não nos levam a lado nenhum por si só, porque as multas não mudam sistemas. Não mudam, e é uma gotinha... Exatamente, ou seja, neste momento ainda é muito mais vantajoso para estas plataformas pagarem as multas e continuarem como estão. Estou a pensar, por exemplo, isto vai ser um bocado off-topic, mas na indústria do fiambre, que é cancerígena e mesmo assim pagam um FII sempre, e é assim há anos, e acho que é... A multa compensa. Sim, exatamente. Mesmo nos órgãos de comunicação social e no jornalismo, os jornais tabloide e que têm esse modelo mais sensacionalista de operar, também seguem esse registro, quer dizer, são multados, mas compensa porque, entretanto, já tiveram não sei quantas audiências, não é? Exatamente. E, portanto, neste momento, acho que a grande preocupação da Comissão Europeia é mudar o sistema e não propriamente andar na caça à multa. Isso para dizer o quê? Essa tecnologia específica dos vídeos curtos é absolutamente problemática. Eu acho que às vezes nós estamos a falar do telemóvel e da tecnologia da internet como um todo, mas esse é para mim o busilis da questão. É uma tecnologia que promove um efeito sobre a nossa cabeça que nós não conseguimos controlar. Ela está desenhada como uma máquina de casino, não é? Mexe muito com o nosso sistema de recompensas, destrói a nossa capacidade de atenção. Nós não conseguimos quebrar ciclos absolutamente gigantes de scroll. Sequestra as nossas manhãs, sequestra as nossas noites, mexe com os nossos hábitos de sono e mexe com a nossa... Eu li que um dos maiores problemas mesmo é o sono. É o sono, porque quem é que nesta toalha nunca achou que se ia deitar às 11 e de repente acabou por adormecer às 2 da manhã porque teve a brilhante ideia de ir ao telemóvel, não é? Pronto, e isso também, amanhãs também acontece a mesma coisa, acordamos e vou só ver as horas. E de repente já é meio-dia e nós não estamos na cama, se for fim de semana. Pronto. O que acontece é que a tendência é as pessoas serem mais rápidas a responder do que as instituições quando são coisas desta dimensão. E no caso específico das Big Tech, o que acontece é elas atingiram o patamar, são consideradas empresas de crescimento e são valorizadas na Bolsa como empresas de crescimento e atingiram um patamar de adoção de 98% nesta geração.
A partir do momento em que atingiste a total da população, só podes crescer para um lado, que é mais engagement. E só tornando-te mais aditivo é que vais crescer em engagement. Portanto, quanto mais aditivo fores, as pessoas eventualmente hão de começar a dizer, olha aí, espera aí que isto se calhar não é fixe. Isso está a começar a acontecer e é mais nesta geração do que na nossa. Sem dúvida, mas eu tenho pena que tenha acontecido no momento em que já temos praticamente 1 ou 2 gerações absolutamente transtornadas. É boa tarde. Talvez mais até, eu acho que começa a ser um problema transversal, porque mesmo tu vês as gerações mais velhas, sei lá, dos nossos avós, e também já existe uma adição, de certa forma, não é? Tudo é mediado pelo telefone, todas as tuas experiências, mesmo comunitárias, são mediadas através do telefone. E essas gerações são especialmente vulneráveis. Exatamente. Porque isto depois segue sempre o mesmo padrão. Quando nós temos problemas sistémicos, sejam eles quais forem, as pessoas mais afetadas vão ser sempre as crianças e os idosos. E isto é verdade nas comidas processadas, na crise da obesidade, é verdade quando se inventou o automóvel, as pessoas mais atropeladas eram os idosos e as crianças, até se inventarem regras na estrada, etc. Portanto, sempre que nós temos um problema sistémico, os mais vulneráveis são sempre os mais prejudicados. Os mais pobres. Neste momento, os estudos da Reuters indicam-nos que o jornalismo e o acesso à informação de qualidade, como o queijo da Serra, em vez de queijo tipo Serra, começa cada vez mais a ser um privilégio. Portanto, quem tem dinheiro e estudos consome e paga subscrições de jornais bons e editorialmente mais robustos, e quem não tem fica-se pelo consumo absolutamente passivo de informação através das redes sociais, através dos criadores de conteúdo, através dos podcasts, que é uma informação, lá está, processada. Se nós voltarmos à analogia da comida, é como estarmos a comer cereais ou estarmos a comer enchidos. McDonald's, não é? Pronto. Não querendo aqui transtornar o McDonald's. É fast food. Eu também acho aqui outra coisa interessante, que é a primeira vez que isto tudo nos está a acontecer. E não é a primeira vez que acontecem coisas pela primeira vez. E há um padrão nisso. Ou seja, quando inventaram a calculadora, as pessoas achavam que a calculadora ia fazer com que nós deixássemos de fazer contas e de pensar. Não foi assim, mas também há aqui Não foi assim. Só que a matemática é uma ciência exata. Ou seja, a calculadora e tu próprio vais dar a uma única resposta. E nós hoje em dia temos um algoritmo que nos leva a todos a pensar igual, a construir conteúdo de forma igual. Por exemplo, acho que uma das coisas mais revolucionárias que a Gen Z trouxe foi a forma de produzirem conteúdo e nós, como resposta à forma de o consumir. Que é transformar o conteúdo naquilo que eram os stories antigos. Hoje em dia, tudo é um reel. Tudo é os clippings, não é? Hoje em dia tudo é um clipinho. Hoje em dia, a indústria dos clipes é absolutamente milionária. Hoje em dia eu vou fazer um pequeno almoço ou não sei o quê, vou fazer um reel, dizer, façam comigo um pequeno almoço. Olha, tive uma ideia, não sei o quê, já pensaram nisto? Tudo é um reel. E acho também que isso também trouxe um outro algoritmo, uma outra forma. Eu lembro-me de, há uns anos, nós publicarmos uma coisa e de pensarmos, não, isto não é uma publicação, tipo, isto é um story. E hoje em dia não, é tudo um reel. Portanto, eu acho que é uma bola que se alimenta a si própria. É um Tamagotchi. É um Tamagotchi, ou seja, nós consumimos aquilo que também produzimos, ao mesmo tempo há tanta gente a produzir conteúdo que eu acho que veio um bocadinho atrás àquilo que eu disse há bocadinho, que é, passas mais tempo a consumir ou a criar. As pessoas sentem que quando criam conteúdo, também estão a fazer parte desta bola e não estão só a consumir e também estão a dar de volta à comunidade. Portanto, hoje em dia há tantos produtores de conteúdo, um bocadinho por causa disso também. E depois também acho outra coisa, só para concluir este raciocínio vasto que eu estou a ter, que vai a todo lado, que é, também me custa estarmos, não estou a dizer nós, mas no geral, dizermos mal disto que todos nós usamos e que nos dá tanto jeito. Ou seja, claro que tem as suas coisas más, claro que nos dá muitos problemas de sono, claro que nós somos a pior geração a lidar com ele, porque somos a primeira a ter as do bom dos dois mundos também. Acho que daqui a uns anos isto vai ser uma história contada de... Sabiam que quando isto começou estava tudo viciado. E as pessoas não dormiam e não sei o quê. Bem, que loucos. E se calhar vão estar regrados de uma outra forma. Acho que nós estamos a passar por esta fase que também é interessante, que é o questionar. A adaptação, é para onde é que vai. Eu, por exemplo, questiono-me o que é que vai acontecer a seguir. Porque tal como nós questionámos a calculadora, ou o e-mail, ou os Ubers, ou não sei o quê,
E tudo isso vai continuar a existir, isto não vai acabar. Eu queria só acrescentar ao que disse, porque era um dos pontos que eu tinha aqui, que é, eu sinto que sempre que venho a podcasts ou programas falar sobre isto, acabo por ser, eu próprio caí no erro de ser um bocadinho manicaísta, porque de repente estou a pôr Silicon Valley no pedestal do vilão, não é? E quase aqui criar uma mitologia grega de David contra Golias, nós os pequeninos, eles... E é verdade que estas tecnologias também são absolutamente revolucionárias e também trazem coisas boas. O que nós temos é que conseguir discernir entre o que é que delas é bom e o que é que há nisto que é mau. E neste momento o que eu sinto é que se criou um faroeste digital em que durante muitos anos não houve legislação, não houve regulamentação. E aproveitou-se muito. Aproveitou-se muito. Aliás, se vocês pesquisarem aquilo que são os Facebook Files, não sei se já uma vez se depararam com essa investigação do Wall Street Journal. Então, Facebook Files foi basicamente uma alta funcionária, um alto cargo da Meta que saiu em 2021 e se tornou numa denunciante, uma whistleblower, e entregou uma série de documentos internos da Meta que circulavam entre os funcionários e o próprio CEO ao Wall Street Journal, e o Wall Street Journal depois basicamente mastigou aquilo tudo e transformou aquilo numa grande investigação em vários episódios. E o que é que nós podemos perceber dessa investigação? Em primeiro lugar, de que existe a consciência de que estas tecnologias têm um poder absolutamente nefasto sobre as pessoas. Deixa-me só interromper-te aí. A Google, quando foi criada, um dos seus motos no código de deontologia era Don't be evil, ou seja, não sejas o vilão. Entretanto, essa linha foi retirada do código deontológico. Exato. Let's think. Se calhar. You can be evil. Um bocadinho. What is evil? What is evil? Esses são os fases do Facebook que o novo filme vai cobrir, ou esse é outro caso? É porque já houve tantos que envolver a Meta. E este especificamente é de 2021. Há um livro um publicado, creio eu, dessa whistleblower. Sim, ela tem um livro publicado. Pronto, e eu estou mais familiarizado com a investigação em si, porque adorei navegar por aquela forma como eles digeriram, mastigaram e publicaram uma batelada de documentos. Em que admitem que têm a noção que aquilo é aditivo e que o engagement é o... Não, e que matam estudos que mostram que, quer dizer, quando eles próprios encomendam estudos e quando os investigadores começam a concluir que isto, se calhar, para as cabeças das miúdas entre os 10 e os 15 anos é absolutamente destrutivo, elas ficam depressivas, ficam ansiosas, automutilam-se, vão parar ao hospital, porque se estão a comparar umas às outras e estão a crescer num ambiente absolutamente mordaz. Aí eles tipo... vamos cancelar este estudo, façamos outro. Pronto. E essas conclusões são sistemicamente abafadas, mas mais assustador ainda do que isso é nós percebermos, a certo ponto, que estas próprias empresas são Frankensteins. Ou seja, eu acho que neste momento nem os CEOs, nem os mais altos cargos muitas vezes conseguem controlar as coisas, ou seja, a utilização que nós fazemos destas plataformas. E a prova disso é que durante a pandemia, Mark Zuckerberg lança um memorando, um mote aos funcionários em que diz nós temos que incentivar as pessoas a irem vacinar-se. Esse é o objetivo primeiro da nossa existência neste momento. E aí percebemos que há um brainstorming de influência mesmo, sim, não é? Sim, mas o mais grave do que isso é que o Facebook acabou por se transformar na plataforma que mais desinformação disseminou sobre vacinas e talvez aquela que mais incentivou as pessoas a não vacinarem-se. E, portanto, isto mostra-nos o quê? Que eles não conseguem domar o bicho que criaram, não é? E acho que muitas das coisas que acontecem, depois isto também mete coisas económicas. Neste momento estas empresas são as que basicamente conduzem todo o mercado de ações americano e se nós legislarmos e limitarmos a sua atividade, o que é que acontece ao preço ao valor das empresas, e se as empresas caírem em valor, o que é que acontece à economia. Bicho, mas pronto, esse é o próximo. Isto depois é uma pescadinha de rabo na boca. Exato. Bem, mudando aqui o chip um bocadinho, gostava de trazer esta questão e se calhar apontar aqui para o Daniel. Segundo o barómetro de plataformas de streaming, mais de metade dos portugueses já utiliza estas plataformas. O que é que os grupos dos média portugueses deviam fazer para responder a esta mudança de hábito? Sendo que eu tenho um exemplo bastante interessante. O Mundial acabou agora, há pouquíssimo tempo, e nós já vimos um shift, uma mudança de paradigma com os canais de YouTube, por exemplo, Live Mode TV, a Casa é TV, que têm toda uma nova dinâmica de
de conteúdo, de cobertura desportiva, que era uma coisa que estava muito fixa durante muitos anos, havia sempre a mesma coisa. Tinhas a pessoa que estava nas linhas do jogo a comentar e depois... E, entretanto, tudo mudou e é também uma batalha por influência, tem uma comunicação exaustiva nas redes sociais. Até, fala-me um bocadinho dessa mudança de paradigma, pegando aqui pelo... No desporto em particular, desporto. bem, em primeiro lugar dizer que, apesar de estarmos sempre a dizer que esta geração só vê coisas curtas, também os números não mostram que isso é sempre assim, ok? No caso específico, por exemplo, da RTP Arena, que cobrimos desporto eletrónico e também já desporto tradicional, historicamente, os níveis de engagement e número de visualizações por espectador são elevadíssimos. Ou seja, se for uma coisa de alto engajamento e que seja interessante para eles ficam sessões... Pelos streams, não é? Exato. Sim, a RTP Arena tem média de engagement por espectador único quase de 1 hora, por emissão. Portanto, não estamos a falar de segundos e segue. Quando lhes interessa, ficam a ver durante muitas horas e interagem com o conteúdo. E a Live Mode há de ter, obviamente, esses números de engagement ainda não foram partilhados. No caso específico do desporto, e nós, enquanto RTP, cobrimos bastante também a seleção, fomos fazendo esta experiência dentro da RTP Arena também. Fizemos transmissões já nos jogos de preparação do Euro 2024, dos jogos da seleção na Twitch, com influencers a fazer a cobertura, com figuras do desporto eletrónico a fazer a cobertura, com interação direta com o chat enquanto eles estão a interagir, que não invalida que a transmissão tradicional continua a fazer sentido para toda uma geração que está habituada a consumir dessa maneira. Agora, relativamente às plataformas de streaming em geral e não necessariamente ao desporto, eu acho que é uma tendência inquestionável. A maior parte da geração mais nova consome mais plataformas de streaming do que BVOD, que é o Broadcasters VOD, ou seja, aquilo que é uma RTP Play. Sim, Video On Demand. Video On Demand, ou televisão em direto. Agora, que também isso varia muito de público para público, ou seja, o comportamento do público português não é necessariamente igual ao comportamento do público americano. Claro. E o público americano é muito mais rápido a adotar tecnologias mais recentes, principalmente, obviamente, nos grandes centros urbanos, do que o nosso, ok? Relativamente ao Live Mode, eu acho que era inevitável, e o Brasil já o tem, como dizes bem, e a KZTV há alguns anos, era inevitável que se procurassem novas maneiras de contar a narrativa desportiva e acho que muitos outros meios vão passar por isso, não necessariamente o desporto. É entregar a mesma coisa com um tom diferente. E... numa plataforma diferente. Numa plataforma diferente, neste caso uma plataforma que já está mais do que massificada. Exato. Porque no caso específico que nós fizemos, a experiência na Twitch era uma coisa muito targetizada a um público que a RTP, em particular com o projeto RTP Arena, já tinha dentro da plataforma, mas o YouTube é uma coisa que se calhar os nossos avós ou os nossos pais usam e sabem o que é. É totalmente diferente de repente, vir um player internacional e dizer eu tenho um jogo por dia no Mundial, se quiseres ver aqui não tens que pagar, bora lá? E depois, obviamente, quando as pessoas abrem... tudo, não é? Exatamente. Depois, quando as pessoas abrem, a narrativa daquilo é diferente. Há um call to action ao like, há um call to action ao subscribe, aparece no ecrã um número a subir, vídeos, vamos ver... Não, isso nós na RTP Arena sempre fizemos, mandem o vídeo, ou façam um tweet e nós comentamos o vosso tweet no ar. É uma narrativa muito mais próxima desta geração. Se vai substituir ou suplantar a outra, enquanto houver o resto do público, duvido muito, porque na prática... eu próprio, enquanto millennial, há momentos do jogo em que eu quero que me estejam a traduzir mais futbolisticamente aquilo do que eu estou a ver do que um influencer a apitar com um apito em cima do comentador, não é? E nada contra isso, eu acho que há público para aquilo e podem ambas coexistir. No caso específico da Live Mode TV e das plataformas de streaming, acho que é mais do que um tema de tom e de narrativa, é uma questão de acessibilidade. Eu saber que ali todos os dias tenho um jogo de graça na plataforma que eu já uso e de repente estou no comboio, estou no metro, ligo o YouTube e estou a ver o Mundial, é espetacular, sem dúvida alguma. Sem dúvida. E os números mostram. Sim. Teresa, aqui neste tema das plataformas de streaming, o público, nós não, ainda estamos aqui a perceber como é que isso vai mudar os hábitos no futuro, mas de facto os canais televisivos, por exemplo, também já apostam. Temos a RTP Play, a SIC tem a Opto, portanto já existe também um esforço por parte dos big players, não é? Dos média tradicionais também nesta fase. Como é que tu vês
como é que achas que isso se pode alargar agora para o futuro, tendo em conta que as plataformas de streaming são, de facto, muito utilizadas, sobretudo pela nova geração, digamos assim. O que é que tu vês a poder acontecer aí por diante? Então, eu volto um bocadinho a um ponto que nós já falámos, que é, está tudo equiparado, tudo ao mesmo nível. Temos uma RTP ao mesmo nível de uma Netflix. Exato. Que é difícil de fazer e é até ingrato de se comparar. Enfim, essa é a palavra, ingrato. É ingrato. Inglório. É ingrato. Nós nunca vamos ter uma produção multimilionária. Vamos pôr isto em termos... Desculpa estar a interromper, porque pormos isto em termos daquilo que se pode comparar, para não compararmos alhos com bugalhos, que é a Netflix tem um orçamento anual de produção de conteúdo de 20 mil milhões de dólares. A RTP, enquanto grupo, esquecendo a RTP Play enquanto exclusivos, que também já temos, tem um orçamento de conteúdos anual de 70 milhões. Portanto, estamos a falar de escalas que não são comparáveis. Mas na prática, para a atenção do público, então estamos no mesmo patamar. Com a diferença que a RTP Play é grátis e a Netflix exatamente. Mas é mesmo. Não, e é isso, é questão do serviço público. Enfim, tens uma data de... É isso. E para além de ser gratuito, há uma coisa que uma Netflix nunca vai poder oferecer, que é nosso. Ou seja, nós estamos a produzir para nós, sobre nós. Mas e não há mais ninguém a fazer isso. Mas quando a União isso. Europeia obriga as plataformas de streaming a terem uma percentagem de conteúdo nacional para cada Estado-membro, a Netflix acaba por também... A Netflix, a Amazon, a HBO acabam também por competir com a RTP Play, não é? Porque de repente há conteúdos, novelas portuguesas, séries portuguesas a serem publicadas nas plataformas. E para o bem da produção nacional, acho muito bem que o façam. Atenção, até acho que e a negociação desse valor varia de mercado para mercado, e eu acho que os 5% que elas são obrigadas a gastar na produção nacional é muito pouco, quando os franceses obrigam a 20%, por exemplo. Pois, eu acho que isso até vem subir um bocadinho o jogo. Acho que dúvida. até pode ajudar, pode ser dúvida, um bocado visto como uma provocação, se calhar, mas pode ajudar aqui a subir um bocadinho. Portanto, eu acho que os mídia podem continuar a oferecer aquilo que mais ninguém oferece, que é conteúdos nacionais. Caramba, são os nossos atores, somos nós. Ou seja, se nós passarmos a vida toda a consumir coisas internacionais, nós não estamos a fazer parte da nossa cultura. Exato. Estamos, sim, de facto, a ver grandes produções e coisas maravilhosas, mas nós não estamos a fazer a nossa história, nós não estamos a escrever mais páginas, nós estamos a pará-la. Portanto, se nós não fizermos isso, se nós não produzirmos isso e não consumirmos isso, vamos estar a assumir que a nossa cultura, a cultura portuguesa, é inútil. Que nós só queremos entretenimento, nós só queremos ocupar o nosso tempo e a nossa cabeça quando chegamos a casa. Isso não é verdade. Nós, de facto, eu acho mesmo que o público português é mais do que aquilo que dizem que é. Nós pensamos pela nossa cabeça, nós somos interessados, nós queremos descobrir coisas novas. Portanto, eu acho que os mídias vão ter esse espaço e têm de lutar por esse espaço porque mais ninguém o vai fazer. Eu queria só... Desculpa, Daniel, deixa-me só dizer uma coisa, que é... Nós, às vezes, nós também, Gen Z, Millennials, tendemos a olhar para as gerações mais velhas e a ser quase condescendentes com... não percebem nada disto, demoraram muito tempo a entrar no game, mas há aqui uma luta que eu acho que vale a pena ser travada, que é, ou uma distinção que vale a pena ser feita. Quando estas tecnologias aparecem, o que nós estamos a falar aqui é a transferência de poder e dinheiro de um sítio para o outro. Okay? Aquilo que antigamente era a cobertura televisiva dos jogos futebolísticos ser feita numa estação televisiva ou ser feita no YouTube é uma transferência de poder e de dinheiro. De repente há um player de distribuição mundial que está a competir com as nossas televisões na transmissão dos jogos. Okay? E voltando outra vez aos anos 2000, 2010... essa transferência de poder foi muito combatida pelo poder instalado, que era os órgãos de comunicação social, os diretores dos grupos, etc. Foram muito vocais e tentaram travar esse crescimento, do género, nós não podemos entregar o ouro ao bandido, nós temos que lutar pela nossa indústria. E isso faz sentido. O que é que eu acho que não foi feito, que é, tentaram travar o crescimento dessa indústria, tentaram pôr um travão nisso, demoraram demasiado tempo a perceber que, por outro lado, também deveriam estar a fazer alguma coisa em relação a isso. Claro. A Opto, por exemplo, aparece demasiado tarde. A Opto devia ter aparecido em 2009, em 2010. Não devia ter aparecido no ano em que apareceu. E quando eu digo Opto, digo muitas outras plataformas. Ou seja, demorámos muito tempo a oferecer outra solução. Okay? Mas é um erro que eu até tolero, porque é do género, quando estas indústrias aparecem e se começam a disseminar e de certa forma a destruir uma indústria inteira, a primeira reação da indústria foi tentar travar isso. Deviam ter percebido que era
parar o vento com as mãos e ter oferecido uma solução às pessoas. Acho que é nesse sentido que eu digo que eles demoraram a agir. Mas acho que a intenção estava certa, que é não podemos deixar que de repente isto seja tudo transferido para um sítio só e de repente há um oligopólio de gatekeepers de tudo aquilo que nós consumimos mundialmente. Há muitas dificuldades nos modelos de negócios em conseguirem adaptar-se. A Kodak inventa a câmara digital, mas o modelo de negócios deles eram rolos fotográficos e por isso desistiu de desenvolver esse modelo. Sim, sim. No caso específico dos mídias tradicionais, quando o teu modelo de negócio é o break televisivo, tu investires numa coisa que não te vai dar o mesmo rendimento, parece que não faz sentido. Até ser a única saída. Exatamente. Mas eu acho que isso tudo pode ser resumido a falta de visão. Ou seja, ninguém percebeu em 2010 que havia outras maneiras de fazer as coisas. E a outra maneira de fazer as coisas continua agora para o futuro e gostava de aproveitar esse gancho para a pergunta final, que nós já tocámos aqui em alguns momentos, mas que é como é que será o consumo de conteúdos daqui a 5 anos? Será que conseguimos antever alguma coisa, Teresa? Eu acho que a piada é não conseguirmos. Exato. Não vamos conseguir saber o que é que... Até se perguntarmos à inteligência artificial o que é que vamos... São tudo suposições. Acho que temos pouco tempo para também fazer para premeditarmos alguma coisa, ou seja, não vamos atrás de 10 anos, porque estes 10 anos aconteceram tantas coisas super diferentes. Sim. Portanto, nós nunca vamos ter um padrão temporal para perceber o que é que pode acontecer a seguir. Podemos perceber como é que estamos agora e o que é que achamos que vai acontecer. Eu acho que com o tempo a passar e com as novas gerações, eu não sei até que ponto é que as novas gerações vão ser assim tão viciadas nos ecrãs e no telemóvel, mesmo. Acho que a crescerem com isso e a nascerem já com isso, vão ter toda uma outra forma de, se calhar, ver a vida e até viver a vida e vai ser uma coisa natural. Tal como nós também nascemos com outras coisas e... Eu acho que nós nascemos numa internet muito mais descontrolada do que aquela que existe agora, porque quando nós começámos a usar a internet não havia pessoas que se juntavam numa toalha de piquenique para falar sobre o consumo da internet. Usavas e acabou. Sim, é verdade. E era muito mais faroeste digital do que é hoje, não é? Apesar de tudo. Não é? Sim, tudo foi uma descoberta para nós. Eu estraguei um disco rígido lá em casa quando aprendi a mexer num computador. Portanto, foi tudo um... Sim, e aquela questão de ires procurar por ti própria, não é? Como é que isto se faz? O que é que... Hoje em dia já está tudo estabelecido, eles já sabem que é assim. Portanto, também não sei até que ponto é que as gerações que vêm serão tão malucas como se calhar nós somos ou fomos, ou assim. Acho que vai ser um consumo... não sei se vai ser assim tão rápido. Acho que vamos ter o que temos hoje, mas mais calmo, mais regrado, se calhar visto de outra forma. A minha pergunta também é como é que se vai produzir conteúdo daqui a uns anos? Porque acho que, ou seja, pormos aqui o cerne da questão no consumo, mas não na produção, também pode ser um bocadinho o problema, que é, se produzirmos de certa forma, o consumo vai ser de certa forma. Portanto, estou mais preocupada com o que é que se vai produzir, e isso vem mais de cabeças criativas e até de grandes empresas ou assim, para depois percebermos como é que vai ser o consumo. Mas não sei. Eu concordo com a Teresa. Se me perguntasse já há 5 anos o que é que eu achava sobre isto, eu diria que nós estávamos a caminho de sermos todos os seres humanos do Wall-E, do filme. Pronto. Hoje sentadinhos nas nossas cadeiras. Exatamente, com o telemóvel à frente. Hoje acho que esta área é muito interessante e por isso é que eu também me interesso tanto por ela, porque acho que estão a acontecer grandes mudanças de fundo, desde logo legislativas. Acho que há uma União Europeia que acordou para o problema nos anos 2000 e um bocadinho antes. Legislou nesse sentido e agora estamos a colher esses frutos. A legislação, o DSA, o DMA, essas legislações estão agora a ser todas transcritas para os regimes jurídicos internos dos Estados-membros e, portanto, naturalmente, nos próximos anos vamos começar a assistir a muitas mudanças nesse sentido. De repente temos um Plano Nacional de Literacia Mediática, que é... Pronto, e esse plano também, conforme vai sendo implementado, ainda está tudo por fazer, mas conforme for sendo implementado, acho que os miúdos saírem do 12º ano a saber o que é uma notícia, o que é uma opinião, o que é um jornalista, o que é uma redação. Eu acho que esse conhecimento e essa noção vai mudar muita coisa. Vamos começar a assistir lá está, acho que estamos a inventar agora o Código da Estrada, não é?
e as regras da estrada. E, portanto, eu não consigo mesmo prever que shifts e que mudanças nas estatísticas e nos números da adoção destas técnicas, de repente, nas escolas começámos a perceber que afinal o digital não era o caminho e que temos que voltar outra vez ao papel. Portanto, eu acho que nós estamos aqui mesmo no breaking point. Momento de viragem. Momento de viragem, momento de pivotagem, e que a partir daqui os números vão começar a deixar de funcionar assim, se calhar vão começar a funcionar mais assim, e vão variar muito de Estado-membro para Estado-membro. Estou a falar da União Europeia, porque há países onde esta legislação não está a acontecer e vai ser o faroeste total, vai continuar a ser, ok? Índia, o Brasil, muitos países da América Latina, os Estados Unidos. Os Estados Unidos, então, temos assistido a uma mudança brutal do paradigma nos Estados Unidos, com, de repente, tens um presidente que cancela órgãos de comunicação social na Casa Branca Tem a sua própria rede social, e chama influencers para virem cobrir os assuntos de Estado. Vai-se relativizar as verdades, não é? Exato. Vão ver mais. Mas a Europa, nesse aspecto, continua. Os números dizem-nos que a Europa continua a ser um sítio onde ainda se confia nas notícias, com variações de Estado-membro para Estado-membro. A Hungria, por exemplo, é péssima, a Grécia também. Mas, em grande parte da Europa, as pessoas ainda confiam nas notícias, os miúdos mais novos ainda confiam nas notícias. Eu acho que o que tem que acontecer necessariamente, e desculpem monopolizar a conversa, neste momento, eu não sinto que os jovens estejam a deixar de consumir notícias, estão a passar a consumi-las passivamente. Ou seja, antigamente nós comprávamos um jornal, para lermos as notícias tínhamos que comprar um jornal, tínhamos que ligar a televisão àquela hora. Agora habituámos-nos a deixar de fazer isso e passámos a consumir passivamente notícias. Ou seja, eu vi qualquer coisa, sim. Entre reels de... Tu antes querias ser informado e agora... soube disto por acidente. Exatamente. Ou seja, o consumo está a passar a ser passivo, principalmente por parte das jovens. Eu acho que há muitas coisas que estão a acontecer agora que podem mudar isso. É a minha previsão máxima. Eu queria só dizer uma coisinha rápida sobre o jornalismo, especificamente, que é, com este caos e faroeste que tu falas, eu adoro a expressão faroeste digital, acho ótimo, é importantíssimo e sabe tão bem ver um órgão de comunicação social e nisso acreditar naquilo que eu estou a ver. Numa altura em que tu não acreditas em nada, ver aquele selo é um descanso inconsciente que tu tens. Ok, eu sei onde é que estou a ler e sei que isto é... os números dizem isso, os números da Reuters. Eu, quando falo nos números, refiro-me ao grande relatório de jornalismo que se faz todos os anos. Os números da Reuters dizem-nos isso, que é as pessoas continuam, apesar de tudo, quando há uma guerra, quando há um momento em que é mesmo importante estar informado, as pessoas continuam, deixa-me cá ver se isto é verdade, vou ali ao Expresso, ou vou ali à SIC, ou vou ali ao... Portanto, os números dizem-nos que as pessoas ainda dão essa credibilidade aos meios de comunicação social. Os meios de comunicação social vão ter necessariamente que se adaptar às novas linguagens, nomeadamente os jornalistas começarem a transformar-se mais em aparecerem mais, porque as pessoas confiam mais em caras do que em instituições. Não sei que repercussões é que isso vai ter nas redações e no papel do jornalista na redação e na sociedade, mas isso, se quisermos estar, temos que fazer. Pronto, e portanto... Vamos te ver mais. Sim. Exato. Sim. Daniel, para fechar. Olha, para fechar, e não levando muito tempo, porque basicamente eu acho que não existe fórmula, eu não tenho uma crença definida sobre para onde é que os consumos vão e quais é que são as plataformas do futuro e as tipologias de conteúdo, e se tivesse, enquanto gestor de conteúdos de mídia, se calhar também guardava para mim para trabalhar da melhor maneira possível, ok? Exatamente. No entanto, eu acho que há coisas que são incontornáveis e que são transgeracionais, que é, temos que continuar a contar histórias, sejam elas ficcionadas ou não ficcionadas, com as quais as pessoas se relacionem. Não interessa a plataforma, não interessa o meio. Se for uma coisa nas quais as pessoas se revêem, elas vão consumir. É só isso. Obrigada. Obrigada. Cá estivemos a falar sobre as redes sociais, mais uma vez. Está feito. Croquetes ou rissóis? Entrada ou prato? Eu nem gosto de croquete. Olha, então e peixinhos da horta? Entradas!